a diferença entre autoridade e autoritarismo? Poderíamos dizer que a autoridade é a influência moral de uma pessoa sobre outra pessoa. Um exemplo claro desse conceito é quando um pai exerce sobre o seu filho uma influência em relação ao seu comportamento a partir do seu poder e força, que é autoritarismo, ou a partir do seu amor e exemplo, que é a verdadeira autoridade. Algumas vezes podemos dizer que aquela pessoa tem autoridade para dizer o que está dizendo, porque vive o que fala. O foco da lição desta semana é entender que, como seus seguidores, nós devemos viver, relacionar-nos, adorar e testemunhar como cidadãos do reino do céu. E esse será nosso foco nessa semana. Vamos à segunda parte de nosso esboço. Jesus, o mestre por excelência. Vamos falar dois assuntos nessa lição desta semana. Vamos falar sobre a autoridade de Jesus e vamos falar sobre alguns ensinos famosos, como o Sermão da Montanha, que Lucas resume em 4 bem-aventuranças. Então, vamos à primeira. Lucas 4:32 fala que as pessoas se maravilhavam muito dos ensinos de Jesus, porque falava como quem tinha autoridade. O que consistia a autoridade de Jesus? Exatamente. Para a gente entender o que Lucas está mencionando aqui como autoridade de Jesus, eu acho que valeria a pena nós fazermos uma comparação entre esse relato, com esse relato de Lucas e Mateus. Nós já estudamos que cada um dos evangelistas eles têm preocupações diferentes, eles têm ênfases diferentes. Mateus, por exemplo, a maneira como ele organiza o seu evangelho é muito interessante. Ele organizou o seu evangelho em 5 grandes discursos de Jesus, e ele faz isso porque ele quer mostrar que Jesus é o novo Moisés. Né? Moisés, nós temos 5 livros da Bíblia, nós temos o Pentateuco, né, que Moisés escreveu, e Jesus também tem 5 grandes discursos, 5 grandes sermões. Quando Jesus termina o seu primeiro sermão no Evangelho de Mateus, então nós encontramos também essa mesma ideia de que ele ensinava com autoridade e as pessoas se maravilhavam em função disso. E qual é o primeiro sermão que Jesus está pregando ali no Evangelho de Mateus e que aparece também aqui no Evangelho de Lucas? É o Sermão da Montanha. E o que tem no Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é, por assim dizer, um sermão em que Jesus vai enfatizar o padrão ético, o comportamento ético que a Bíblia espera que nós tenhamos. E aqui está um ponto muito interessante e muito importante. Jesus é o tipo de mestre, Jesus é o tipo de professor que não diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus é o tipo de mestre que diz, faça o que eu estou fazendo. Ou seja, ele ensina pelo exemplo. Tudo aquilo que ele pede para nós fazermos, ele pede porque ele tomou a iniciativa. Nós falamos, por exemplo, sobre o batismo. Havia muita coerência, né? Havia coerência entre o que Jesus dizia e o que Jesus fazia. Então as pessoas não questionavam as ações de Jesus, não questionavam o discurso de Jesus, porque elas percebiam que o discurso de Jesus era coerente com as suas ações. Então eu acho que esse aqui é um aspecto muito importante para a gente entender essa autoridade. Jesus, ele o tempo todo ensinou pelo exemplo. Então se é a questão do batismo, ele foi batizado. Se é a questão da oração, ele orava. Se é a questão de enviar pessoas para pregar o evangelho, ele fez isso. Ele veio a esse mundo para salvar o perdido. Enfim, o serviço. Enfim, ele deu o exemplo de tudo que ele esperava que os seus seguidores fizessem. Então, acredito que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto, quando nós estamos falando sobre a autoridade, que Lucas enfatiza em diversos lugares do evangelho, por exemplo, no capítulo 7, Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. No capítulo 8, Jesus tem autoridade sobre a natureza. No capítulo 4, Jesus tem autoridade sobre os demônios. No capítulo 5, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Então, a autoridade aqui de Jesus parece estar relacionada com o poder que ele tem para fazer as coisas acontecerem. E é interessante, quando nós vamos para o relato da grande comissão, ali no Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas mesmo durante seu ministério, ele demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre as coisas criadas. Então, Jesus é aquele que veio para nos pedir para que nós fizéssemos aquilo que ele fez, mas ao mesmo tempo
A autoridade de Jesus tem que ver com todo o poder que ele tem de realizar milagres e de fazer as coisas acontecerem. Lucas resume o Sermão da Montanha, então, em 4 grandes princípios que são considerados, conhecidos como a essência do Evangelho. Por quê? Em que consiste esse resumo que ele fez? Então, Lucas trabalha ali a questão das bem-aventuranças. O resumo que Lucas faz tem a ver com a sabedoria do Antigo Testamento, porque quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós observamos que nós poderíamos resumir todo o Sermão da Montanha naquilo que nós, por exemplo, encontramos no livro de Jó. Jó era um indivíduo que temia a Deus e se desviava do mal. Então, servir a Deus é fazer o que é correto, mas servir a Deus também é se desviar daquilo que não é correto. Nós encontramos isso em Jó, nós encontramos isso, por exemplo, no Salmo 1. Né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E veja que o que aparece ali no Salmo é o que aparece aqui no Evangelho de Lucas e aparece em Mateus, bem-aventurado, ou seja, feliz. Então, Lucas está aqui dando a fórmula do bem-estar, da alegria que o cristão pode ter em Cristo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso recuperando a sabedoria do Antigo Testamento. Jesus está fazendo isso e Lucas vai focar exatamente nesse ponto. A alegria de viver na presença de Deus. Que, resumindo, é fazer o que é correto e se desviar do mal. Correto. E agora, Jesus estava falando agora com um intérprete. Vamos passar à parábola do bom samaritano, né? De passo, essa parábola foi escrita só por Lucas, né? Ninguém mais, nenhum evangelista mais fala da parábola do bom samaritano. Agora, e quando ele fala da parábola do bom samaritano, qual era a essência da parábola? Porque me parece que tudo começa com a pergunta daquele homem que era intérprete da lei. O intérprete da lei. Esse homem perguntou: que devo fazer? Que farei para herdar a vida eterna? O primeiro ponto é que a pergunta desse intérprete da lei estava mal formulada. Porque ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta tem por trás a ideia de que a salvação pode vir como resultado daquilo que nós fazemos. Então, existe um erro de formulação nessa pergunta. A salvação nunca vem como resultado daquilo que nós fazemos. A salvação vem como resultado daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez na cruz. Agora, é claro, a salvação ela exige uma resposta humana. E se existe alguma coisa que o homem pode fazer, está no nível da resposta a essa iniciativa divina de vir e de salvar. Então, agora, a parábola não tem nada a ver com ser benefactor, ajudar a los que sofrem. No fundo, está respondendo Jesus na pergunta: que farei para ser salvo? Né? Exatamente. E aí Jesus, ele sai da pergunta limitada do intérprete da lei. A pergunta estava mal formulada e Jesus foi muito, digamos assim, cuidadoso, foi gentil, né, com a maneira como ele respondeu à pergunta que o intérprete da lei fez. E ele tenta levar o intérprete para outra dimensão. Ele tenta levar o intérprete para o outro lado da história. Em última instância, esse bom samaritano aqui é o próprio Jesus. Ele veio a esse mundo para salvar o perdido, ele veio para demonstrar o amor de Deus pela raça humana. E como foi que ele fez isso? Ele fez isso através de entrega. Ele fez isso através da ação. E aqui está o ponto de comparação. Talvez assim, Jesus parte da pergunta, mas não se limita na pergunta do intérprete da lei, mas ele mostra aqui que existe uma ação que foi feita, mas a ação foi feita por Deus. Deus enviou seu Filho a esse mundo para fazer tudo o que precisava ser feito para que a raça humana pudesse ser salva. Então, a salvação não se baseia naquilo que a gente faz. A parábola não está falando de assistência social, do cuidado aos pobres. Existe um significado muito mais profundo nessa parábola, que tem que ver com a salvação da raça humana, aquilo que Jesus fez, que Deus fez através de Cristo. E essa salvação ele compartilhou com seus discípulos, né?
Na parábola ele vai embora e diz que vai voltar para pagar, retribuir, indemnizar o que eles teriam gastado a mais. Exatamente. Que sim, que então na parábola nós representamos, nós como igreja somos a hospedaria, né? Hospedaria. Sim. E os hospedeiros somos Sim. cada um de nós. Exatamente. Recebemos uma missão interessantíssima e a missão é cuidar dessas pessoas. Creio que nossa missão é essa na vida. Se você não nasceu para cuidar de uma outra pessoa, às vezes nós estamos preocupados só de nós, né? O que vai ser de minha vida? O que eu vou fazer na vida? O que eu vou conquistar na vida? Mas a missão nunca está em nós. Sempre a missão está fora de nós. Por isso Jesus saiu dos céus, veio a esta terra e a salvação foi o foco de tudo isso. Para isso ele teve que morrer, ele teve que viver como nós, ele teve que pagar um preço muito alto. Mas Jesus, ele fez tudo isso porque nos amava. Ninguém faz tudo isso porque é uma lei que há que cumprir. Há um mandamento que é que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E se me amais, guardad meus mandamentos. Os mandamentos são resultado de fazer isso. E ele vai voltar. Se alguém, por alguma razão, teve que perder alguma coisa por servir ao Senhor, Deus vai nos indemnizar. Deus vai ser muito bom com todos nós. Vamos escutar agora o comentário da lição de parte do autor da lição, a palavra do autor. O poder por trás dos ensinos de Jesus é o poder da pessoa que fala. Isso é importante que lembremos. Você lê os evangelhos e essa é a indagação dos seus inimigos, de seus amigos, de Pilatos, de todo mundo. Nenhum outro homem falava como Jesus. Por quê? Você quer dizer que não pode encontrar bons ensinos em Sócrates? Em outros filósofos? Ou em outras religiões? Ou mesmo com pessoas? Aprender com pessoas corretas? Bons ensinos podem ser encontrados. Porém, a pessoa por detrás dos ensinos, aquele que ama, que se importa, aquele que olha dentro da sua alma e fala com você, apenas Jesus fazia. O poder da palavra de Jesus é moral, ético, espiritual e absolutamente santo. E se importa com quem escuta seus ensinos. Isso é o que torna os ensinos de Jesus poderosos. Seus ensinos são únicos, não há dúvida. Mas quem algum dia deu a sua própria vida como sacrifício para perdoar os pecados de outras pessoas? Que outra pessoa fez isso? Apenas Jesus, em toda a história, foi o único a fazer isso. Então, isso é o que faz dos ensinos de Jesus algo tão singular e poderoso. Agora é o momento de aplicar algumas lições para nosso diário viver. Não pretendemos estudar todos os assuntos da lição aqui, porque é apenas um esboço e no sábado nós apenas pretendemos resumir 2 assuntos. É o que nós estamos querendo fazer sempre. Uma aplicação é que na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. Um homem foi ferido, despojado e arruinado por Satanás, e o Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado de desamparo, deixou sua glória para vir a nosso socorro, achou-nos quase morrendo, curou nossas feridas, nos cobriu com as vestes de justiça, proveu-nos um seguro abrigo e tomou nossas providências a nosso favor. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amor devia ser realmente a palavra-chave para nos relacionar e fazer o que Deus queria fazer. E por isso nós devíamos refletir isso mesmo. Alguma outra aplicação? Eu gostaria somente agora aproveitar e complementar esse comentário. Jesus é o nosso mestre por excelência. E qual foi a maior lição que Jesus ensinou? Foi a lição do amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 8, que Deus é amor.
Quando nós vamos, por exemplo, com uma descrição muito bonita de amor que nós encontramos ali em 1 Coríntios, capítulo 13, quando nós lemos a partir do verso 4, o amor é bondoso, o amor é paciente. Não é? Por que o amor é tudo isso? O amor é tudo isso porque Deus é assim. Não é? Alguns chegam até a sugerir que quando Paulo está descrevendo o amor, na verdade ele está descrevendo a pessoa de Cristo. Cristo é paciente, Cristo é bondoso, e Cristo é tudo aquilo que Paulo descreve ali no capítulo 13. Então, a maior lição que Jesus nos ensinou é a lição do amor. E é o que nós precisamos colocar em prática, porque tudo isso só faz sentido se nós, de fato, tivermos amor no nosso coração. Amém. Amém. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. O amor não conseguimos apenas por receber uma sugestão de Deus. Ama, então, a partir de agora vou amar. Ninguém ama porque é apenas um pedido de Deus. Nós amamos porque estamos escondidos detrás do amor de Deus e nós refletimos o amor de Deus para os demais. Por isso, na parábola que do bom samaritano, as hospedarias representa a igreja e hospedeiro cada um de nós. Jesus deu uma missão clara, cuida dele. Somos um povo chamado para cuidar daqueles que sofrem os ataques do diabo. Spurgeon escreveu em certa ocasião: se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Que Deus nos ajude a sempre ter disposição no coração, o amor de Deus no nosso coração, para ajudar as pessoas a cuidá-las e a salvá-las. Vamos orar. Querido Pai, nessa semana nós queremos ser instrumentos Teus para ajudar e levar pessoas para mais perto de Ti. Dá-nos esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém.